Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 12 de Ave, 5.783, a contar da criação, 30 de julho de 2023, da nossa Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Nós estamos no primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat. Então, nós estamos aí no início de uma nova semana, e com ela uma nova Parashá, uma nova porção da Torá para estudarmos. Esta semana estamos na Parashá Ekev e vamos falar dela já já, ok? É o primeiro dia para o Shabat, então nós estamos aí na nossa primeira leitura da nova porção da semana. Hoje nós estamos então na nossa Parashá Ekev, né? Dentro do livro de Devarim, nós estamos na nossa terceira porção, e dentro do ciclo, né, dos estudos de Torá, 5.783, é a 46ª porção. Ontem nós concluímos a Parashá Vayetchanan, e com isso nós concluímos 5.109 versículos estudados. E esta semana, com a Parashá Ekev, temos 111 versículos para estudarmos. E, com a graça de Hashem, chegando no próximo fim de semana, estaremos então com 5.220 versículos estudados até aqui. Ok? Baruch Hashem. Né? São dados no sentido de curiosidades, para que você possa ter uma dimensão realmente o quanto você está estudando. Isso é exatamente para motivar que não pare de estudar. Estudar, conhecer a Torá, é realmente estarmos conectados com Hashem, o Eterno, o Soberano, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador, ok? Então, vamos em frente nessa jornada por aí, né? O Robson Lima, de Macatuba, que é região de Bauru, já está conectado aí, Baruch Hashem, né? Vamos em frente nessa nossa lida, ok? Baruch Hashem. Hoje é dia 30 de julho de 2023 e hoje é dia 12 de Ave, 5.783. Na história judaica, na data de hoje, nós temos aí Nachmanides em 1263, a contar da Era Comum, por ordem do rei James I de Aragão, Espanha. Ele determinou que Nachmanides, que é o Rabi Moshe ben Nachman, nasceu em 1194 e faleceu em 1270. Ele foi obrigado a participar, num debate público promovido na presença do rei contra o judeu convertido ao cristianismo, Pablo Cristiani. Sua brilhante defesa do judaísmo e refutações que culminou em sua vitória foi recebida pelo rei James I como um insulto à religião do rei. E dessa forma, Nachmanides foi forçado a fugir da Espanha. E ele fugiu da Espanha e foi exatamente para Jerusalém, onde ele encontrou ali um punhado de judeus de famílias judias vivendo em extrema pobreza. E ali ele então reviveu a comunidade judaica. A sinagoga que ele construiu na Cidade Velha está em uso atualmente ali em Jerusalém e provavelmente, segundo os nossos mestres, talvez seja a sinagoga mais antiga do mundo, que está aí em atividade, ok? No dia 12 de Ave do ano 5700, que corresponde ao ano de 1940, o edifício no número 770, na rua Eastern Parkway, no Brooklyn, Nova York, foi comprado por Agudat Hassidei Chabad, a comunidade Chabad Lubavitch, para servir de moradia, centro de estudos e escritório, além de yeshiva e sinagoga. Do sexto Lubavitch, o Rabi Yosef Yitzhak Snerson,
que nasceu em 1880 e faleceu em 1950, que tinha chegado a Nova York após ter sido resgatado de Varsóvia, ocupado pelo nazismo, 5 meses antes da aquisição deste imóvel, né? Serviu também como sede para seu genro e sucessor, o Rabi Menachem Mendel Schneerson, e continua a ser a vórtice da rede mundial das instituições Rabat de Lubavitch, de educação e divulgação, ok? Então, nesta semana temos aí então a Parashá Ekev, né? Hoje nós vamos ter a nossa primeira aliá, que está no capítulo 7 de Devarim, Deuteronômio, a partir do versículo 12 até o capítulo 8 e o verso 10, né? Os salmos do dia de hoje são os salmos 66 a 68, né? E o Tânia de hoje é o Igeret HaKodesh, né? Final da epístola 4, né? Então, para as reflexões do dia de hoje, Baruch Hashem. Na nossa continuidade aqui, né, de hoje, né, nós temos aí a Malu, né, passando só para dar um oi, né? A Malu tá que nem ferro elétrico, né? Só passando, né? Eu só estou passando, né? Lá de Brasília, a Miriam Barros, lá também de Brasília, né? Que também está aí conosco aí nesse momento aí à tarde com a Torá, ok? Então a nossa... Bom, vamos aproveitar aqui e já mandar então, né, um shalom para as seguintes pessoas aqui também, né? O Cláudio do Jardim Botânico, Distrito Federal, o Claudemir Messias de Goiânia, Goiás, o Euler Gabriel, o Edson Batista Filho de Maringá, Paraná, Abel Secom, Chapecó, Santa Catarina, a Olga Alencar Fausto de Cuiabá, Mato Grosso, a Edna MB de Souza, o Fábio Seara, São Paulo, capital, o Pedro Cunha de Imperatriz, Maranhão, o Rafael Manuel de Santa Cruz das Palmeiras, né, interior de São Paulo, Gilvan Freire de Paulo Afonso, Bahia, a Luzinete Lima de Grajaú, Maranhão, Abimael Amorim de Campinas, São Paulo, o visitante internacional aqui, temos 2 no dia de hoje, Edgar Sá Pessoa Filho, né, morador na cidade Rio Maior, em Portugal, e a Grace Lucie Laroche, né, da Itália, né, os 2 visitantes aí, internacionais. A Gesilene Gonçalves de Ribeirão Preto, São Paulo, o casal Melk Leonardo e Alexandra Lima, da cidade de Porto Calvo, em Alagoas. O Melk Leonardo, né, e a esposa, né, são ali da Relojoaria Oliveira, lá em Alagoas, cidade de Porto Calvo, né? Então, ali, ó, aproveita aí você que está precisando aí fazer os seus óculos, né? Vão ali, se dirijam à Ótica e Relojoaria Oliveira, né? De Melk e Alexandra, ok? Radames Nunes, lá de Boa Vista, Roraima, né? Então também temos aí de norte, sul, leste a oeste, os nossos amados aí que estão em conexão à tarde com a Torá. O Francisco da Chagas também chegando por aí. Francisco, põe o nome da cidade que não me lembro agora no momento, ok? Também está conosco aí, né? Mais alguém chegou por aí? Vamos ver aqui. Ok. Baruch Hashem. Então, amados, nós estamos aí na nossa Parashá Ekev, né? Nós entramos no dia de ontem, né? No Shabat de ontem, nós entramos no período de 7 Shabatot, 7 sábados, que temos, né, a contar de ontem, durante esse período, que são chamados de porções Haftará, as porções do profeta,
que são chamados de porções de consolação, né? Então, ontem nós tivemos aí a primeira porção, que é Isaías capítulo 40, né, do verso 1 até o verso 26, onde nós vimos aí, né, Deus dirá aos profetas: consolem, consolem meu povo, falem de um modo que entre no coração de Jerusalém e anunciem a ela que seu período de exílio se preencheu e que seus pecados foram perdoados, pois ela já foi punida por todos os seus pecados 2 vezes por Deus, com os 2 exílios. Então nós estamos vendo aqui uma profecia da redenção final, no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Então é o princípio da consolação que vem trazer exatamente, né, a mensagem de que os seus pecados já foram perdoados 2 vezes. Está se referindo exatamente os 2 exílios, o babilônico e o atual, né, que aconteceu através da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, pelas legiões romanas, né? Então, e depois, ainda, né, até a atualidade, o povo judeu ainda está no exílio, né? Ainda estão vivendo a galute, o exílio, certo? Então, o povo ainda não retornou completamente para a terra de Israel. Então, ainda continuam vivendo o exílio. Então, aqui, nessas 7 porções que nós teremos pela frente do profeta Isaías, então já está falando exatamente sobre a profecia da redenção final, com a revelação do justo Mashiach, né, e estabelecendo o reinado de Mashiach, que vem da descendência de Erudá e de David, né, de David, Salomão, etc. e tal, né? Então, exatamente por isso, né, amados, que a profecia de Ishayahu Hanavi, Isaías, né, o nosso profeta, já fala já no capítulo 40, já nos 2 primeiros versículos, né? Deus dirá aos profetas: consolem, consolem meu povo, falem de um modo que entre no coração de Jerusalém e anunciem a ela que seu período de exílio se preencheu e que seus pecados foram perdoados, pois ela já foi punida por todos os seus pecados 2 vezes por Deus, exatamente com os 2 exílios. E é como se uma voz estivesse gritando: abra um caminho no deserto para Deus, para que os exilados retornem. Faça um caminho reto na selva para nosso Deus, ir à frente deles. Cada vale será erguido, cada montanha e colina será rebaixada, os caminhos tortuosos serão endireitados e os lugares altos tornar-se-ão planos, né? Então a glória de Deus será revelada e toda a carne verá junta que Deus disse essas palavras de consolo. Uma voz disse ao profeta: anuncie em público, né? O que devo anunciar? Pergunta então o profeta. Anuncie o seguinte, diz a voz celestial: todas as pessoas que vivem com Gog, que vierem, né, melhor dizendo, que vierem com Gog para Jerusalém para guerrear, murcharão como capim. Mesmo as pessoas boas, entre elas, murcharão como as flores do campo, pois o capim murcha e as flores definham quando Deus sopra sobre eles. De fato, o povo de Gog será como capim. Eles são como capim que murcha e flores que definham, mas a palavra de nosso Deus perdurará para sempre, né? Aqui, amados, nós temos vários aspectos dentro do capítulo 40, só nesses primeiros 8 versículos aqui. Nós temos, né, do capítulo 40, verso 1 a 8, de Isaías, né? Nós temos aqui profecias milenares. Se cumpriram nos dias de profeta, algumas coisas, e estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Por isso que o Rebbe Menavi Mendel fala que esta geração é uma geração privilegiada,
Porque nós estamos vendo profecias se cumprindo, profecias milenares se cumprindo diante dos nossos olhos. Quando alguém imaginava que uma nação nasceria em um único dia? Aconteceu com Israel, 14 de maio de 1948. Quem imaginava que os vales secos de ossos poderiam reviver? O povo de Israel reviveu. Passou pelas grandes perseguições, as grandes destruições, os dois grandes exílios, babilônico e romano. E olha o que Israel era em 14 de maio de 1948. Olha o que Israel é hoje. Está se cumprindo diante dos nossos olhos profecias. Israel ainda é um poder político. Ainda está conectado mais com a política em si, sem Torá. Tem alguma coisa de Torá, mas não amplamente. Por quê? Porque Mashiach ainda não se revelou. E Mashiach se revelará a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. E aí o reinado de Mashiach, ele será 100% Torá. Jerusalém e Israel será 100% Torá. E quando fala aqui no versículo 3, é como se uma voz estivesse gritando: abra um caminho no deserto para Deus, para que os exilados retornem. Aqui está falando que o retorno do povo Israel, né, o povo judeu, será algo surpreendente. Vejam bem, abram, né, o caminho no deserto. Temos aí dentro do continente africano, né, operações que foram secretas na década de 70. Operações secretas pelo Mossad para resgatar judeus africanos, que hoje em Israel tem até rabino negro, que vieram exatamente da década de 70, vieram resgatados para Israel, né? Uma parcela de uma tribo, de uma das tribos de Israel, de uma das 10 tribos perdidas de Israel. Ok? E hoje, com mais dignidade, estão vivendo na terra de Israel. Israel foi o único país na história da humanidade que não foi no continente africano para buscar escravos, muito pelo contrário. Israel foi o único país que foi para o continente africano para libertar e trazer libertação. E hoje temos lá em Israel, por exemplo, né, até rabinos negros. Então, é a libertação de fato, né, a salvação que vem de Deus, de fato. Abre um caminho no deserto, também entre as nações que representam o deserto, né? Milhares e milhares de judeus, desde 14 de maio de 1948, têm retornado para Israel. Às vezes, o retorno do povo judeu para Israel, desde a década de 48 para cá, né, parece que se tornou normal entre as nações, e as pessoas não estão se dando conta, e às vezes até você não está se apercebendo que faz parte da profecia. Os judeus continuam retornando, não pararam de retornar para a Eretz Israel, entendeu? Tem algumas notícias aí deturpadas, verdadeiros fake news, dizendo que as pessoas estão saindo de Israel, estão saindo de Jerusalém por causa dos conflitos. É um absurdo, é falácia, é mentira pura, 100% de mentira pura. Por quê? Porque o judeu que é judeu, ele vai para Israel, mas ele não sai de Israel. Pode ser que estejam saindo de Israel lá pessoas que foram para lá, se sentiram judias, começaram a viver no estilo de vida judaica e agora estão indo embora. Ou às vezes até alguém que foi para lá, né, e através de companhias, etc. e tal, para se instalar em Israel, e estão começando a retornar. Tudo bem, natural. Tem algum convertido que foi para lá e agora está
pedindo boné e caindo fora de Israel? Pode até ser. Mas o judeu que é judeu, ele volta para a terra prometida. Eles não abrem mão disso daí, não. Se você ver algum judeu que abre mão da terra prometida, pode contar, ou ele é um falso judeu, ou ele é um fraco judeu. Mas terá um momento em que ele será restaurado e ele vai permanecer, vai retornar para a Eretz Israel sem sombra de dúvidas. Porque os nossos sábios falam que todo judeu, de fato, né, nascimento de fato, ou seja, eles realmente serão revivados e retornarão para Eretz Israel. Então está aqui diante dos nossos olhos a profecia de Isaías se cumprindo. Mais ainda, faça um caminho reto na selva para nosso Deus, ir à frente deles. Ou seja, seja de qualquer lugar, dos 4 ventos da terra, todo judeu retornará para Eretz Israel. Seja no deserto, na cidade, na selva, seja aonde houver um judeu que seja, retornará para Eretz Israel. De alguma forma vai retornar, sem sombra de dúvidas. Cada vale será erguido, cada montanha e colina será rebaixada, os caminhos tortuosos serão endireitados e os lugares altos tornar-se-ão planos. Ou seja, Deus fará com que todas as coisas aconteçam para que venha convergir em prol de cada judeu para retornar para a terra de Israel. Se ele está num vale profundo, esse vale vai se erguer, vai ficar plano, para ele poder retornar. Se é montanhoso, ondulado, vai ficar plano, para que possa retornar rapidamente. Seja qual for a situação do terreno, seja no campo físico, falando materialmente, ou no campo espiritual, retornarão. Consolai o meu povo, diz Hashem. Ok? Então, nós vemos aí realmente essas questões aqui, onde a glória de Deus será revelada e toda a carne verá junta que Deus disse essas palavras de consolo. E aqui nós temos realmente a profecia para as nações. Ou seja, o versículo 5. Então a glória de Deus será revelada e toda a carne verá junta que Deus disse isso. Toda a carne, que significa todo o reino humano, sejam os judeus retornando para Eres e os não-judeus entre as nações. As nações verão isto, que a boca de Deus o disse. Ponto. E ninguém poderá inverter esses valores. Essa que é a realidade. Entendeu? Então, por isso, amados, realmente, né, anuncie, né, a continuação do versículo 6, né, anuncie o seguinte, diz a voz: todas as pessoas que vierem com Gog para Jerusalém para guerrear, murcharão como capim. Mesmo as pessoas boas que entre elas estão, murcharão como as flores do campo. Aqui nós temos outros aspectos que é, como diz o ditado, é de arrepiar o cabelo, é de arrepiar o pelo, porque não terá nenhum poder, não existirá nenhum poder para impedir esta realidade. Aqueles que marcharem junto com Gog para guerrear contra Jerusalém, murcharão, se tornarão nada. Mesmo as pessoas boas entre elas. E o que significa isso, pessoas boas entre elas? Vamos lembrar um pequeno trechinho, né, da questão do Holocausto. Quando os aliados libertaram os campos de concentração, e ali estavam, né, corpos apodrecendo, corpos queimados, semi-queimados, e por aí afora vai, sem contar aqueles que estavam em pura pele e osso, doentes. Eles fizeram questão de levar a população ali daquela localidade da Alemanha para ver o que estava acontecendo. E as pessoas que ali foram
saíram chorando e se lamuriando e dizendo: a gente não sabia de nada disso. Então é isso daqui que está falando. As mesmas pessoas boas entre elas murcharão, terão a sua paga. Por quê? Porque ao se omitirem, ao ficarem em cima do muro, ao ficarem em silêncio, não fazendo absolutamente nada para contestar as atrocidades, são pessoas que murcharão junto com aqueles que vão contra Israel, contra Jerusalém, nesses dias em que Mashiach já estará revelado e estarão somando com Gog para guerrear contra Jerusalém e não prevalecerão, porque Mashiach, ele guerreará, ele lutará as guerras de Deus, e esta é uma delas. Então nós vemos aqui, amados, realmente a palavra de força, de consolação, de ânimo, para seguirmos em frente no nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Por quê? Porque a boca de Deus falou. E está, como aconteceu no passado, está acontecendo e acontecerá sem diminuir um ponto ou uma vírgula. Como diz esse princípio do profeta Isaías, né? Toda a carne verá. Que nós possamos estar do lado certo para que nós possamos contemplar de forma preciosa realmente as coisas do nosso Deus, ok? Então ontem nós começamos aí o capítulo 40, verso 1 a 26, a primeira porção. Depois, nesse próximo Shabat, nós teremos aí a segunda porção, capítulo 49 de Isaías, a partir do versículo 14 até o capítulo 51 e o verso 3. E na sequência nós vamos falando aí a respeito das porções. Então, você pode já, né, se quiser, né, espontaneamente ler, né, tanto o capítulo 40 de Isaías 1 a 26, quem não leu, leia, quem leu, releia. Some com o capítulo 49 de Isaías, a partir do versículo 14 até o capítulo 51, verso 3, que é a porção desta semana. E antes de ler, com palavras simples, simplesmente diga a Hashem, né, para que ele te dê sabedoria e discernimento para compreender, né, entender a sua palavra divina. Baruch Hashem. A Tereza Jacinto de Ribeirão Preto está por aí, o Luciano Matos, né, junto com a sua família lá na cidade de Eusébio, Ceará, né, junto com a sua esposa Chesca e família, estão também conectados aí com a tarde com a Torá, né? Quem mais está por aí? Vamos ver. A Roseli Carvalho, né, lá de Santa Catarina. A cidade em si mesmo eu não consigo guardar por enquanto, mas ela é de Santa Catarina, Baruch Hashem, né? A Maria do Socorro, Brasília, o Arlan Tavares e esposa Ângela, né, também estão aí conectados. Quem mais está por aí? Deixa eu ver. Acho que, por enquanto, o que está aparecendo para mim aqui, amados, é esse que acabei de mencionar aí. Se alguém não foi mencionado, dá um shalom aí para aparecer aí. Olha lá, Roseli Carvalho dizendo, a cidade é São Francisco do Sul, Santa Catarina, Baruch Hashem, né? É isso daí. Então, amados, vejam bem que hoje nós vamos encerrar a primeira estrofe do Shema, né, para a gente ter aquela noção sobre a questão do Shema, a sua seriedade, né, a forma conecta que nós precisamos estar, né, com o Hashem, estarmos bem conectados com o Hashem, né, conectados com
o espiritual, o sobrenatural, né? Então ontem nós vimos a introdução, a entrada da primeira estrofe, né? Vimos aí a introdução, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, né? Vimos aí também sobre a questão da explicação que o Shema em si contém 248 palavras, né, que corresponde exatamente às 248 partes do corpo humano, e, portanto, significa que o Shema protege-nos realmente, todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo, né, contra tudo aquilo que é mal, né? Então, é muito importante a nossa conexão com o Shema, ok? O Arlan Tavares e a esposa Ângela são da cidade de Pacatuba, no Ceará. Baruch Hashem, Arlan. Então vimos aí, né, essa introdução, e também vimos, né, a primeira parte aí do se o amamos, né, ame a Deus, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. Vimos o exemplo de Abraham e Yitzhak, né? E hoje, então, nós vamos ver sobre o exemplo, né, de Yaakov e Moshe. Então, Yaakov, né, sobre a questão de ame a Deus, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses, né? Então, Yaakov estava pronto a doar toda a sua fortuna para Deus na casa de seu pai. Yaakov aprendeu a Torá antes de preocupar-se em enriquecer. A caminho da casa de Lavã, ele prometeu dar a Deus 1/10 de todas as suas posses. E após tornar-se rico na casa de Lavã, Yaakov deu tudo que havia ganho ao seu irmão Esav para comprar sua sepultura da gruta de Marpelá, né? O direito da gruta de Marpelá, né? Por que a importância de Yaakov, né, comprar a gruta de Marpelá? Esav, que a continuidade de Esav Edom Roma, né? Esaú, né? Ele criou em si um ódio mortal contra o seu irmão gêmeo Yaakov, porque Yaakov recebeu todas as bênçãos que a princípio era direito de Esav, mas só que Esav ele começou a abrir mão de todos os seus direitos, né? Exatamente por causa de um prato de lentilha. Ele não deu valor à sua posição de primogênito, ele não deu valor à sua posição na época. Então todo primogênito era o sacerdote da família. Ele não valorizou isso, ele desprezou isso, né? E não somente desprezou com a questão de vender o seu direito de primogenitura pelo prato de lentilha, mas as suas ações. Ele era ladrão, assassino, ele sequestrava, ele roubava, ele estuprava, ele era perverso em todos os seus sentidos, né? Não é à toa que a sua descendência seguiu a mesma linhagem, né? E sabe, só sobra para ele realmente a redenção com Mashiach, né? E para ser restaurado ao seu devido lugar. Não resta dúvida, ou ser restaurado nos últimos dias aí, né? Como será? Isso Deus pertence, não a nós, ok? Então, por que Yaakov ele abre mão da sua riqueza para comprar a gruta de Marpelá? Porque, amados, uma coisa é certa, quando nós nascemos, né, tem aquele famoso ditado popular, né? Quando nós nascemos, nós choramos e todo mundo se alegra. Quando morremos, nós nos alegramos e todo mundo chora, né? Então, tem um cunho de ensinamento nessa história? Lógico que tem. Por quê? Porque quando nós nascemos, representa exatamente o choque que a alma divina recebe ao entrar neste mundo baixo, profano, mundano, físico. Sendo que a sua fonte essencial, a qual ela estava ligada no jardim das almas junto a Deus, né, realmente era um outro nível. Então, por isso, ao nascer, chora mesmo, porque é um choque tremendo nessa mudança
de localização, de local, né? E quando morremos? Quando morremos, a nossa alma se liberta da prisão chamada corpo humano. E ela vai voltar para a sua essência, né? Por isso que nós precisamos, de fato, agirmos de tal forma que realmente a nossa alma possa sentir essa alegria no momento da nossa separação do mundo físico, né? E aguardar a ressurreição nos dias de Mashiach, onde o mundo terá uma nova configuração, ok? Então, Yaakov, ele estava preocupado exatamente na questão da gruta de Marpelá, de não se perder a sua identidade, não perder a identidade, né, dos 4 casais que ali foram sepultados: Adão e Rava, Avraham e Sara, Itzahak e Rivka, e posteriormente Yaakov e Leia, certo? Que ali estão sepultados. Ou seja, a identidade do povo judeu está preservada. Yaakov abriu mão de toda a sua riqueza para que o povo judeu não perdesse a sua identidade. Então isso mostra para nós qual a realidade, que a nossa identidade é importante. Então por isso, quando nós adentramos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós precisamos firmar a nossa identidade monoteísta. E ensinar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e todos aqueles que nós possamos, né, ensinar, os que estão próximos, que estão longe, aonde for. Nós precisamos estar levando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que esta identidade monoteísta ela possa encontrar harmonia com a nossa alma divina e nós podemos seguir em frente sabendo de onde viemos e para onde vamos. Isso é importante, ok? Depois, quando Moshe ordenou aos judeus, né, ame Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas posses, pôde usar os patriarcas como exemplo perfeito. Moshe continuou: Ve'hayu hadevarim ha'eler asher anochi metzavecha hayom alevavecha. Ou seja, essas palavras que eu te ordeno hoje ficarão sobre teu coração. Não devem sentir que essas palavras são velhas. Devem sentir-se como se as tivessem recebido ainda hoje no Monte Sinai. Então, nesse ensinamento aqui, nós estamos vendo que quando nós fazemos o Shema, é como se nós estivéssemos juntos com o nosso irmão judeu no Monte Sinai, recebendo exatamente agora mesmo, no momento que fazemos o Shema de manhã e antes de dormir, né, algo vivo e atual, não algo do passado e que ficou preso lá no passado, mas que faz parte do presente, um presente eterno. Entendeu? E depois tem aí, né, a outra frase, né? Veshinantam levanecha vedibartabam beshivtecha beveitecha uvelertecha vaderech uveshorbecha uvekumecha. Ou seja, inculcá-las diligentemente em teus filhos e falarás a respeito delas estando em tua casa e andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Então esse trecho aqui está falando exatamente o quê? Fale sobre a Torá mais que sobre qualquer outro assunto. Fale sobre Torá mais do que qualquer outro assunto. É isso que quer dizer. Então, por isso, um pai judeu, ele ensina o seu filho, mesmo antes dele pronunciar alguma palavra, alguma coisa, ele já começa a ensinar o Shema. Ou seja, desde cedo, mesmo já no ventre da mamãe, a mamãe já trazendo palavras de Torá, palavras de bênção para o seu filho que está no seu ventre. Nascendo, pai e mãe, papai e mamãe, alimentando ainda mais essa alma divina do seu filho que acabou de nascer, para que possa crescer, se desenvolver nos firmes fundamentos da palavra, da Torá,
da vontade divina. É isso que nós precisamos levar em frente, ok? Então a Torá que Moshe nos ensinou é um legado para a congregação de Yaakov, como está escrito em Devarim, Deuteronômio, capítulo 33, verso 4. E através do povo judeu, através dos filhos de Yaakov, as tribos de Israel, o Shema é para as nações, para que nós possamos viver o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, aí depois nós temos aí expressões, né, que são, mesmo quando nós recitamos, nós precisamos entender que 100% está se referindo ao próprio povo judeu, aos homens judeus. Urtavitam al mezuzot beiteiro vixiarecha. Escreverás os umbrais de tua casa em teus portões, né? A famosa mezuzá. Cada vez que entramos e saímos de nossa casa, devemos olhar para a mezuzot e lembrar-nos de cumprir a mitzvot, que é o que toda casa judia assim vive nesta fato, nesta realidade, né? Então veja como é importante, né, este primeiro parágrafo do Shema. Contém mitzvot muito importantes: amar a Deus, aprender e ensinar a Torá, né? Para o judeu explicitamente colocar tefilim e mezuzot em sua casa, né? Ou em suas casas, né? Então dessa forma, né, amados, é a primeira estrofe do nosso Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ok? Vamos para a nossa parashá da semana, né? Ekev, né? Temos diante de nós aí, no capítulo 7, verso 12, até o capítulo 11, verso 25, é a nossa porção da semana, né? Ekev, né? E temos aí a segunda porção das 7, do profeta Isaías, né? Capítulo 49, a partir do versículo 14, até o capítulo 51, verso 3, né? E para esta parashá, né, o salmo desta parashá é o salmo 75, né, que é o salmo da nossa parashá. A palavra Ekev literalmente significa porque, né, ou como resultado de, como no começo da nossa parashá, como resultado de vocês escutarem estas leis, né? Um outro significado para a palavra Ekev é calcanhar, né? Que nós vamos ver aqui os detalhes, né? Isso tem duas implicações. Primeiro, que nós devemos ser cuidadosos em observar até mesmo os mandamentos relativamente chamados de menores ou mais simples, né? Que nós podemos nos sentir tentado a, entre aspas, a pisar com o calcanhar, né? Como Rashi, ele fala sobre isso, né? Ou seja, o que é pisar sobre o calcanhar? Não dar importância aos chamados mandamentos menores ou mais simples, né? Então, pisa com o calcanhar significa despreza ou menospreza os chamados mandamentos menores. A segunda implicação, os nossos sábios referem ao período imediatamente anterior à vinda de Mashiach, com o calcanhar de Mashiach. Assim explicou Tzemach Tzedek, dizendo: nosso versículo alude ao período pré-messiânico, quando o povo judeu finalmente escutará estas leis e retornará a Deus, como está escrito em Or HaTorá, né? Então, nós temos essas duas questões com a nossa parashá da semana Ekev, né? Que faz alusão também à questão de calcanhar. Menosprezar os mandamentos menores, no primeiro aspecto, e no segundo aspecto se refere aos dias de Mashiach, onde realmente, né, imediatamente anterior à vinda de Mashiach, né, como o calcanhar de Mashiach, ou seja, o período pré-messiânico, o povo judeu finalmente escutará estas leis e não pisará mais, né? É por isso que o Estado de Israel e o povo judeu em si, né, em sua totalidade, precisam realmente retornar à Torá
desde os mais simples mandamentos ou menores mandamentos até os mais difíceis, né? Então eles retornarão no momento imediatamente à revelação de Mashiach, pré-anúncio de Mashiach, ou seja, anterior à vinda de Mashiach. Imediatamente anterior à vinda de Mashiach, né, o povo judeu em si, na sua grande parte, vai ter um retorno à Torá muito precioso. E isso será observado realmente para aqueles que estão numa conexão mais sensível espiritualmente dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Ou seja, à medida que vai aumentando, vai crescendo entre os próprios judeus a observância da Torá, mais isso está mostrando que Mashiach está às portas. E a qualquer momento mesmo, ele se revela. Entendeu? Então, por isso, é importante o nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que a nossa sensibilidade espiritual esteja bem apurada, para que nós possamos discernir o momento imediatamente a revelação de Mashiach, ok? Então, a ausência do templo sagrado, né, a pergunta, né, que os sábios falam, né, qual a conexão entre essas duas importantes interpretações que acabamos de mencionar aqui, né? Ser cuidadosos em observar os mandamentos menores e também, né, se refere ao período imediatamente anterior à vinda de Mashiach, onde o retorno, né, da grande parte do povo judeu será em observar desde os menores mandamentos até os principais mandamentos. Então, a ausência do templo sagrado tem claramente um efeito prejudicial na saúde espiritual do povo judeu. Por isso tem muito judeu esparramado por aí, inclusive entre outras religiões, certo? São judeus menos avisados, que abandonaram a sua prática, né? A sua prática monoteísta, judaica, e aí acabaram se embrenhando em religiões diversas pelo mundo afora. Na época do templo, o âmago espiritual do judaísmo era facilmente acessível e era simples para as pessoas manterem uma conexão inspiradora e significativa com o seu Criador. Na época do exílio, entretanto, é uma luta meramente sustentar a observância dos mandamentos, que dirá atingir, então, uma apreciação espiritual delas, né? É uma luta muito forte, né? Então, aí, todo judeu entre as nações precisa realmente de uma luta muito forte para preservar realmente os mandamentos da palavra, ok? Então, não é uma questão de brincadeira, não, né? Brincar de ser judeu. Essa é uma questão importante, né? Um judeu, como diz os sábios, um judeu mesmo, ele sempre será judeu. Por isso que fala o judeu brasileiro, judeu argentino, judeu americano e assim sucessivamente. Sempre está ali o judeu, mesmo que ele não seja observante da Torá, mas ele é um judeu. E é exatamente por causa disso que imediatamente anterior à revelação de Mashiach, né, esse judeu vai começar a retornar às suas raízes, sem sombra de dúvidas. No entanto, há realmente uma vantagem singular ao nosso relativamente desalentador exílio judaico, que as pessoas espiritualmente nutridas da época do templo não possuíam, pois basicamente somos nós que demonstramos o verdadeiro compromisso com os valores judaicos, pois os judeus permanecem dedicados a Deus a despeito do fato de não ser facilmente inspirados a amá-los e temê-los. Aliás, a amar e temer a Deus, ok? Nós não vemos Deus ou sentimos Deus, pois nossa geração é meramente o calcanhar da sensibilidade espiritual. Mas esta também é a nossa vantagem. Nós servimos a Deus
independente de nossos sentimentos de inspiração. E esta é a marca do comprometimento genuíno, né? Não é aquela questão, eu sinto Deus, Deus falou comigo, mas aqui é uma questão de realmente viver e servir a Deus, porque ele sabe o que é o monoteísmo exatamente com fundamento judaico, né? Então o judeu ele vive isso daí. Portanto, tendo atingido o calcanhar de Mashiach, nós não mais queremos pisar nos mandamentos menores, pois a distinção entre menor e maior somente é significativa para aqueles que apreciam e compreendem o verdadeiro valor dos mandamentos, como os judeus da era do templo. Nessa grandeza, no entanto, é nossa simples fé. Nossa abordagem não sofisticada do judaísmo nos conecta com o próprio âmago da essência de Deus, que é simples e desprovida de qualquer multiplicidade. Nesse aspecto aqui, amados, realmente o texto, né, o ensinamento dos nossos mestres está falando dentro do aspecto que, tanto para o judeu simples, o que é um judeu simples? O que é um judeu simples? É um judeu que não tem um grande e profundo conhecimento da Torá. Ele conhece a Torá, ele sabe das suas bases, mas ele não é profundo no conhecimento. Então ele é um judeu simples. O que ele faz na observância das mitzvot de Hashem, ele o faz com simplicidade e com amor. Enquanto que os estudiosos, ou aqueles que se aprofundam mais, eles têm conhecimento muito mais elevado, etc. e tal. Que nem a questão, quem estuda vai subindo de grau até chegar ao nível universitário, depois pós-graduação, PhD, e patati e patatá. Então é a mesma coisa, aquele que estuda. Mas aqui o texto está falando exatamente para o judeu simples, que ele não pisará mais, né, com o seu calcanhar os mandamentos mais simples, menores. Então ele vai começar realmente a viver a sua prática, a sua obediência, respeitando e obedecendo desde os mandamentos menores até os mandamentos maiores. E esse judeu simples, ele está cada vez mais retornando à Torá. Retornando à Torá. E qual é o significado desse para nós, para as nações? Que nós precisamos partir de uma fé simples para com Deus, aprendendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, dentro da Torá e das 7 leis universais, certo? Para podermos estar não pisando com o calcanhar os chamados mandamentos mais simples ou menores, mas que nós possamos dar o devido valor para todos os mandamentos de forma igual, sublime, espiritual e com grande sensibilidade espiritual, né? Não fazer distinção, esse é pequeno, vou deixar para depois, esse é mais simples, depois eu faço, eu vou fazer esse que é mais complicado, esse que é maior, que não sei o que lá. Não, nós precisamos aprender a dar o mesmo valor para todas as mitzvot, todas as leis de Noah, todos os mandamentos de Noah, certo? Em conexão com a Torá. É isso que nós precisamos fazer. Então, nesse aspecto, né, da nossa paraxá, da nossa primeira aliá, onde temos aí, né, e será, pois, o verso 12, né, do capítulo 7, e será, pois, que se, ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, guardará o Eterno teu Deus para ti a aliança e a bondade que jurou a teus pais. Então, aqui nós temos exatamente sobre a questão da palavra ekev, né? Que em hebraico significa, nesse versículo, por causa ou pois que, né? Então nós temos aí, e será, pois que, se ouvindo esse juízo, então, pois que. Então, dentro do versículo aqui, nós temos
essa questão de equive, certo? Também há uma grande semelhança com a palavra akeve, equive, akeve. Akeve, ele tem uma tradução literal de calcanhar do pé. Então, por isso, equive, nós vemos ali, certo? Realmente sobre a questão de Mashiach, o calcanhar de Mashiach. Porque a palavra equive, ela tem exatamente conexão, semelhança com a palavra akeve, que significa calcanhar do pé. Então, segundo o Midrash e Alkut 846, se guardamos os preceitos que nos parecem insignificantes e aos quais pisamos, por assim dizer, com os calcanhares, o eterno nosso Deus também guardará a aliança e a bondade prometida sob juramento a nossos pais. Cumprindo com os deveres mínimos e elementares, aqueles que consideramos de pouca importância e que por assim negligenciamos e os pisamos com os pés. Deus nos protegerá, pois a experiência tem demonstrado que uma pequena falta é seguida de muitas vezes por outra maior. Um pecado venial precede sempre outro pecado imperdoável, e de queda em queda cai-se finalmente no abismo. Ou seja, nós precisamos ter esta visão e tomarmos cuidado com esse aspecto, onde realmente uma pequena falta, ela leva a uma outra maior, e vai chegar um momento em que a pessoa ela estará realmente cometendo pecado venial, né, que sempre vai para um pecado imperdoável, né? E aí é um problema sério, porque de queda em queda cai-se no abismo, né? Então é aquela mesma questão, né, das pessoas dizerem, né, está escrito isso, mas não precisa ser exatamente assim. A nossa orientação rabínica diz tal coisa, mas não precisa ser exatamente como o rabino diz. Então você vai criando pernas, e essas pernas aleatórias, essas pernas adicionais, que não faz parte do corpo natural, vai levando a pessoa do quê? De falta em falta, pecado em pecado, queda em queda, até cair no abismo. E aí complica realmente a vida da pessoa. Então, essa é a questão. Então, por isso diz, né? E será, pois que, se ouvindo esse juízo, os guardares e os cumprires, guardará, pois, o Eterno, né? Teu Deus para ti, a aliança de teus pais. Então, toda essa paraxá, ela é uma vibrante e veemente alocução de Moisés ao povo de Israel, em todo esse fervoroso discurso. Ele acena, ele acentua, né, a relação existente entre a Torá e como doutrina de vida e o estilo de viver judaico, entre a felicidade humana e as boas ações, né? Nesse sentido, entre a obediência aos ensinamentos da Torá como filosofia de vida judaica e a recusa à inércia, né? Ou seja, essa paraxá da semana, ela traz para nós exatamente o quê? Gratidão e amor. É o aspecto onde que nós precisamos estar firmados. Gratidão e amor, para que nós possamos, de fato, recebermos a verdadeira recompensa, né, que Deus ele coloca à disposição realmente dos seus, ok? Então, por isso, né, entre a felicidade humana e as boas ações, entre a obediência aos ensinamentos da Torá, né, toda a filosofia da vida judaica e a recusa à inércia, né, à insensibilidade espiritual. Ou seja, se nós queremos de fato felicidade, né, nós precisamos estar dentro das boas ações. Com boas ações nós alcançamos felicidade. Entre a obediência aos ensinamentos da Torá e com as 7 leis universais, nós estaremos vivendo um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica.
Então, aí vem exatamente essa questão. E se o guardares e o cumprires, o Eterno guardará então a aliança que ele fez com os teus pais, né? Ou seja, a aliança que ele fez com os patriarcas, que se estende, né, às nações que também abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Por isso que os sábios falam que todo aquele não-judeu que abraça a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ele é chamado de justo entre as nações, e ele também tem os mesmos direitos e bênçãos que o povo judeu tem. Então, é você que escolhe, quer ou não, as bênçãos divinas. Depois, quando nós chegamos no capítulo 8 aqui, né, do verso 1 até o verso 10, né, que faz parte da nossa aliá aqui, né, todo mandamento que eu te ordeno hoje. É importante nós refletirmos sobre essa questão. No hebraico, né, é usado sempre a palavra hayom, que significa hoje, né? Então, nesse aspecto aqui, ou desta forma aqui, a Torá quer dizer que devemos considerar esses mandamentos como se nos fossem dados hoje, neste exato momento. Ou seja, cada segundo de vida que você vive, que nós vivemos, nós precisamos encarar realmente, né, as mitzvot, os mandamentos de Hashem, né, os 10 ditos de Hashem, contendo as 7 leis de Noah, como está sendo entregues a nós exatamente agora. Não algo do passado, que está lá atrás. A Torá, ela não está presa ao passado. A Torá, ela não é um conto de história, sem H e com E, história, que ficou presa no passado. Mas a Torá, ela é um eterno presente. Em cada momento, em cada lugar, em cada época, ela continua sempre sendo atual, hoje. Então, por isso, Moshe, ele usa essa expressão Hayom, hoje, para que aquela geração que está entrando na Terra Prometida não esqueça que quando eles estiverem na Terra Prometida, esse hoje continua. E isso por todas as gerações, até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Hoje. Não foi ontem, não será amanhã, mas sim Hayom, hoje, nesse exato momento que está sendo dado a cada um de nós os 10 ditos de Hashem, a Torá com as 7 leis de Noah. Então, por isso, não devemos ser considerados algo do passado, mas do presente, né? Há quem considere a Torá como sendo um patrimônio antiquado. Você já ouviu isso? Quando nós estávamos em vãs religiões, nós sempre escutávamos e também ensinávamos que o chamado Antigo Testamento, como diz o próprio apelido que deram ao Tanar, as escrituras hebraicas, né, deram um apelido chamando de Antigo Testamento. Outrora nós acreditávamos nisso, que era algo antiquado, antigo, por isso que era Antigo Testamento. E nós menosprezávamos a verdadeira palavra, a única e a verdadeira base de tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível. Então, para muitos, né, a Torá é considerada como um patrimônio antiquado, antigo, passado, ultrapassado e por aí afora vai. Grande mentira que foi e está sendo ensinado para muitos povos, infelizmente. Por isso mesmo, Moisés recomenda, né, considerar esses preceitos como novos e atuais, como se os estivessem ouvindo hoje. Quando é hoje? É hoje. Que tempo é hoje? É hoje. Para que momento? Hoje. Agora mesmo. Nunca passado.
Futuro ainda pode ser que sim também, possa ser considerado, porque futuro vai chegar. Mas Moshe usou a expressão Hayom, hoje. Que nós possamos levar esse hoje avante em todos os momentos da nossa vida. De certo modo, nos encontramos hoje diante de um fenômeno digno de ser analisado. Existe um verdadeiro retorno ao judaísmo, ao monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Mas um retorno que só leva em conta o passado e cuja causa é um certo romantismo ou nostalgia, né, da herança dos nossos pais, dos nossos antepassados. Segundo a Torá, as mitzvot não têm um sentido nostálgico, mas eminentemente prático para hoje, não algo nostálgico do passado. Nesse aspecto, o Midrash comenta o versículo de Deuteronômio, capítulo 33, verso 4, a lei, a Torá, que nos ordenou Moshe, herança é para a congregação de Jacob, dizendo, não leias herança, morachá, no hebraico herança é morachá, mas sim leia noiva, que é no hebraico meorassá, certo? Nessa observância, está refletida a ideia antes exposta, não leias herança, morachá, que quer dizer, não te dirijas a ela como quem se dirige a um patrimônio do passado, que lhe haja sido entregue mecanicamente, mas sim se dirija à Torá como meorassá, que significa noiva. Dirija-se à Torá como quem se dirige à noiva amada. Significa simplesmente, ou você ama de fato a Torá, ou você não ama. E isso significa, ame a Torá com toda a paixão da tua vida, com todo o amor da sua vida. Como diz Salomão, quem anda de braços dados com a Torá, anda de braços dados com a árvore da vida. E esse amor, ele nunca murcha. Mas os que se levantam contra Israel, ungido de Israel, Mashiach, contra o povo de Israel, e aqueles que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, hão de murchar, como Gog irá murchar na sua petulância de querer levantar-se contra Israel, o seu povo e o seu Mashiach. Naqueles dias murcharão, não existirão mais. Por isso, amados, dentro desse aspecto todo, onde o nosso Rebbe diz, as recompensas vêm de Deus, nós precisamos estar apenas vivendo a Torá, amando-a pelos nossos poros, amando com todos os nossos órgãos, veias, com todos os nossos 248 partes do nosso corpo, com todo o nosso ser, amando a Hashem e a sua palavra. Por isso, seja forte, seja luz, porque não há nada mais sagrado, mais singelo, sublime, não há maior felicidade do que esta, estarmos amando a Torá e o Senhor da Torá. Por isso, amados, possamos ter uma semana em Equiv, realmente com muitos e preciosos novos ensinamentos para o nosso dia a dia. Ok? Vamos em frente? Conto com as vossas preces, pois esta noite é a nossa noite do plantão. Tudo em branco, tudo às claras, com proteção, saúde e vigor. E amanhã, com a graça de Hashem, estaremos retornando à tarde com a Torá. Shalom, shalom, amados. Até lá.